Deus 7 dias, colocando os pingos dos is. Muito bem, minha gente, mais uma chuva forte na cidade e a gente debatendo os mesmos assuntos. A gente diz sempre aqui que a água tem seu curso natural. Nós é que somos imbecis que acaba construindo em cima desse curso normal e depois vamos ter problema na frente e não vamos... não sei o que, não adianta lero-lero, nem tem que resolver a situação antes, gente. E tá aí exemplos como o do Rio Grande do Sul, né? Porque nós temos uma drenagem pluvial, que é o que? É um sistema de engenharia que coleta, transporta e gerencia a água de chuva para evitar problemas como enchentes e alagamento. Ele utiliza estruturas como calhas, bueiros, sarjetas e galerias para direcionar a água para um destino adequado, que pode incluir tratamento, reaproveitamento ou descarte em corpos d'água. O objetivo é minimizar os danos causados pela chuva, especialmente em áreas urbanas, onde o solo é muito impermeabilizado. Nós esgaçamos o solo, impermeabilizamos o solo, não fazemos praças, jardins. Agora mesmo a prefeitura está vendendo áreas que pode ser bacana, que você vai arborizar. Aquele em frente lá do Bem Querer. Hoje mesmo passei lá, tá lá a faixa, essa praça é nossa. Prefeita, coloca um pouco de amor no seu coração, prefeita. Não venda aquilo não, arborize aquilo. A senhora vai ser lembrada por muito tempo. Não é verdade? Porque a gente não planta uma cidade árida como a nossa, não tem arborização. E aí você impermeabiliza, a enxurrada vai aumentando. Quando eu era criança, isso lá no século XVII, eu tomava banho de enxurrada. Vai tomar hoje que você vai embora com a enxurrada, né? E era bacana a criançada tomando banho de enxurrada, fazendo aquela festa. Então, a drenagem pluvial, ela coleta, ela transporta, ela faz o gerenciamento, ela tem o seu destino final e tem os benefícios. Quais são os benefícios? Uma drenagem pluvial eficaz previne enchentes, alagamentos, deslizamentos e danos ambientais, além de facilitar o tráfego e a melhoria da estrutura urbana. Simples assim, simples assim. Agora nós não temos esse respeito com a natureza e ninguém está falando de um governo, está falando de todo mundo. Né? Tomara que nós tenhamos consciência que daqui a pouco entre o governo dê continuidade, portanto, na arborização da cidade. Eu estou sabendo que a Secretaria do Meio Ambiente vai fazer uma grande arborização na cidade. Eu quero conversar com a secretária para parabenizá-la e contar com a gente para divulgar isso. É tão barato. Eu digo sempre que você chega com a terraplenagem, rebaixamento de rede de água, de esgoto, depois você vem com cascalhamento, com o pinche, o asfalto, o meio-fio, as faixas de pedestre, né? A sinalização, mas não planta uma árvore. Nós somos pequenos, não estou falando só da prefeitura, não, todo mundo. Está lá a Avenida Getúlio Vargas, uma avenida linda que está ficando, mas não pensaram em arborizar. Não é? Lá no governo do saudoso Raul Ferraz, ele pensou em arborizar saídas e entradas da cidade. Ali onde tem aqueles motéis, ele começou por ali, não sei por que parou, mas eu faria isso. Se chegar numa cidade bem arborizada, seria muito bacana, não é? Poxa, que cidade bem cuidada. Conquista uma vez, teve um motel aqui, e o motel botou uma placa imensa, toda iluminada. O povo lembrava da cidade, aquela cidade do motel. O ex-prefeito Raul Ferraz ficava zangado com aquilo e mandou tirar aquela placa na época, e é verdade. Então a cidade pode ser lembrada pela sua arborização, pelo cuidado que nós temos com o meio ambiente. E podemos começar já, prefeita Sheila, e exigir, olha, a prefeita Sheila fez lá atrás, agora o próximo prefeito ou prefeita vai fazer também, não é? Eu lembro aqui que nós, no último empréstimo que voou, nunca vi um empréstimo voar daquele jeito, 160 milhões, na boca das eleições, né? Eu nunca vi um trem daquele. Tinha um destinado, vão ter que dizer que é mentira minha, tinha um destinado 15 milhões para fazer uma drenagem descendo lá do Panorama,
passando aqui nessa rua do lado da Embasa aqui, que sai quase em frente ao nosso prédio aqui, Gil Moreira, desceria aqui pela praça e seguiria até o Rio Verruga, lá na antiga Conquistinha. Pô, seria bacana se tivesse feito isso, já teria menos danos. Agora pensam em tomar 400 milhões. Eu tô ficando doido. É tanto dinheiro. Mais 400 milhões de reais. Será que vão destinar? Né? Eu falo em 180, 200 milhões para você dar uma resolvida boa na drenagem pluvial da cidade, que nós temos a bacia, naturalmente. Então, a gente está sempre preocupado e falando disso. Não é ser contra ou a favor de ninguém, não, gente. Nós somos a favor de Vitória da Conquista e da população que aqui vive. Nós já temos uma grande vantagem. Nós não temos, por exemplo, favelas, porque Pedral teve o cuidado de pavimentar todo o Santa Cruz. O prefeito Guilherme teve o cuidado lá depois do Ibirapuera, do engenheiro, lá depois do Ibirapuera, depois do Alvorada, como é o nome? Daqui a Vila pouco... Serrana? Não, é antes ali, depois esqueci o nome. O Remanso? Não, tem o nome do engenheiro, homenagem ao engenheiro, que foi, me parece que foi prefeito de Conquista também. Eu esqueci o nome, agora daqui a pouco eu lembro. Então, teve lá, você foi lá, você pavimentou, você melhorou as casas, você fez drenagem, enfim. Teve outro terreno aqui que o prefeito Guilherme comprou aqui no Alto da Boa Vista, que também ajudou a você não ter a favela, e entre outras coisas, nós fomos fazendo isso, e a cidade, até para segurança, a cidade tem mais em função disso, você não vai pro gueto. O prefeito José Raimundo Fontes fez a Lagoa das Bateias, que ali era meio assim, e aí acabou, quando você chega com equipamento público, você também ajuda na segurança. Então, ali, aquela área ali onde é a Lagoa das Bateias, ali já foi um antro de tráfico, de um monte de coisas, mas com aquela chegada com a Lagoa das Bateias no governo do prefeito, hoje deputado estadual José Raimundo Fontes, se deu um ganho àquela região, né? Então, enfim, nós precisamos fazer isso. Para tanto, nós convidamos aqui hoje, ele nos atendeu muito, de forma muito cortês, como sempre, adiantou ter o almoço dele, que ele tem um horário de almoçar, entendeu? Não, se almoça antes um pouquinho, ainda bem que ele come pouco, e aí pode chegar com a gente para bater esse papo aqui, doutor Fernando Gomes, que a gente agradece. Boa tarde, doutor. Prazer tê-lo aqui de novo. Boa tarde, Deusdete. Boa tarde, Cícero Arley, o nosso amigo Alain, todos os ouvintes da AP Notícias, da 100.1. É um prazer retornar aos estúdios dessa querida rádio. Vamos começar com as bacias de contenção do município, que é importante. Eu estava conversando com o senhor em off, o senhor conhece muito bem aquilo, que é a bacia que integrava ali o Jurema com Alegria, enfim, que nós começamos a dividir aquela bacia já com a BR-116. Tem um pequeno ali ainda que pode... Atenção, prefeita Sheila, o vereador do DEC que mora lá, atenção. A gente não pode ficar só no falatório, não. A gente tem que agir. E já falei mais de milhões de vezes, aquilo ali tem que ser feito alguma coisa no entorno para não invadirem mais, estão invadindo aquela área. Então ali seria uma bacia de contenção, é isso, doutor? Deusdete, o que ocorre é o seguinte: nós temos algumas lagoas em Vitória da Conquista, que são lagoas naturais, são chamadas paleolagoas. Sim. E tem áreas de depressão que permitem o uso como atenuadores de cheias, ou bacias de detenção ou retenção, né? Verdade. Ela pode ser uma retenção temporária e vai liberando o fluxo à medida que a chuva vai diminuindo a sua intensidade. O que Conquista padece hoje, como as demais cidades brasileiras, é o resultado desse amplo processo de urbanização, quer do ponto de vista de quantidade de habitantes ou da celeridade com que ocorre a urbanização da cidade. Esses dois vetores juntos, eles direcionam para uma só resultante, que é o que nós estamos assistindo. Os poderes públicos não têm conseguido atender na mesma velocidade. Verdade. Essas questões. Não é uma coisa que se limita à Vitória da Conquista, como eu disse, é uma coisa de âmbito nacional e até internacional. Mas o que é que ocorre? Há, de fato, ocupações
digamos assim, indevidas em certas áreas, que são áreas que deveriam ser, vamos dizer assim, preservadas para essa finalidade. A gente sabe que não é vontade manifesta, expressa de causar um mal, mas, enfim, faz parte do processo econômico, né, das cidades de ocupação. À medida que os terrenos vão ficando caros, os terrenos mais baratos são em áreas mais difíceis, portanto, uma parte, pelo menos, dos empresários consegue identificar que essas áreas podem ter, vamos dizer, uma ocupação para fins econômicos. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas a gente não pode também fechar os olhos e dizer que isso não existe, né? Sob pena da gente incorrer num erro crasso de interpretação. Mas a rigor, todos os governos, ao longo dos anos, têm tido suas contribuições, uns mais, outros menos, para um quinhão de cada um na melhora dessas estruturas de drenagem urbana. Nós não temos, assim, uma estrutura tão ruim de macro. A gente tem uma estrutura de macro drenagens, de certo modo até significativa. A gente tem uma carência clara, inequívoca, de microdrenagem. E um complemento de outras macrodrenagens. Porque as macros eram, vamos dizer assim, mais fáceis de serem executadas porque eram uma unidade só. E a micro é rede, né? Você tem que entrar por todas as ruas. E a microdrenagem, ela faz parte do processo de urbanização, de drenagem. Essa micro, por exemplo, seria no centro da cidade? Nós estamos ocos, seria essa microdrenagem ou a cidade ainda tem uma certa microdrenagem existente, mas requer ser ampliada. Ela precisa aí seria ser macro, no caso. Micro. No centro da cidade seria micro. E melhoria da macro existente. É o que vem lá de cima, né? A rigor, o que é que precisa? A gente precisa, eu tenho dito isso reiteradas vezes, a gente precisa parar de analisar a cidade com bacias independentes. A gente precisa de um grande estudo de todas as bacias e subbacias de contribuição e ter a perspectiva de entendê-las de modo integrado e como é que está se dando essa ocupação. Existem ferramentas tecnológicas hoje extremamente fáceis de serem utilizadas. A Prefeitura tem uma base cartográfica moderna, atual, toda georreferenciada, que foi uma inversão financeira importante que a administração fez. Sim. E que a gente pode lançar a mão dela. Fez uma cartografia, foi isso? Isso, uma cartografia ultramoderna. Então, hoje a Prefeitura sabe o que tem que ser feito e onde. É isso? Ela tem os dados cartográficos da cidade. Sim. Aí, temos que debruçar sobre esses dados para entender como é que está funcionando, até assim, quando tem uma intervenção em uma área pode impactar em outra. E a gente tem feito intervenções pontuais. O que eu defendo é que as intervenções têm que ser integradas, de maneira a entender o todo. Depois se parte para um planejamento, depois os projetos, os orçamentos e as prioridades. Eu entendo que deve ser uma coisa para 4 governos, pelo menos. Né? Mas temos que iniciar. Sim, é preciso que, para a caminhada, é preciso que dê o primeiro passo. A gente cobrar do próximo ou da próxima prefeito conquista. Perfeito. Não é? Muito bem, eu estava falando aqui do Bruno Bacelar. Sim. Que foi uma intervenção no governo do prefeito Guilherme Menezes, que foi muito importante ali, para você, por exemplo, não ter uma favalização. Não é? Então, alguns prefeitos foram dando. Eu falava em off com o senhor da contribuição do saudoso Murilo Marmo, que inclusive merecia homenagens mais grandiosas. Eu lembro quando o prefeito Guilherme destinou uma verba para a reforma da Oliva Flores e ficou esse valor para o prefeito seguinte, que foi o prefeito Ezen Guzmão, que fez aquela reforma no primeiro trecho da Oliva Flores. Não chamaram Murilo para aquela reinauguração. Então a gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de ser ingrato. Primeiro com Deus, depois por quem fez alguma coisa para essa cidade. A gente lembra que naquela época você tinha uma inflação que até tinha um overnight, que era uma aplicação que você botava 6 horas da tarde, tirava no dia 8 horas da noite, rendia. Uma inflação altíssima no governo do presidente Sarney. E o prefeito Murilo conseguiu fazer coisas para praças poliesportivas. Você tem a da Urbisum, você tem lá do Ibirapuera. Me parece que também foi ele lá
ali no bairro Brasil, tem mais, acho que foram 3 que ele fez. Nós temos aí a Rosa Cruz com essa pavimentação, que deu um ar de crescimento para essa região. Ele fez a Oliva Flores com os parcos recursos, eu digo sempre, não tinha municipalização de saúde, educação, de trânsito, não tinha nada de municipalização. Com os parcos recursos ele conseguiu fazer coisas interessantíssimas, que a cidade vibra. E é por isso que às vezes eu digo aqui, gente, nós vamos fazer obras estruturantes no município, que eu digo, aí acho que eu sou ruim. Você tirar as baronesas da Lagoa das Bateias é bacana? Eu fui lá e é lindo você ver um espelho d'água. Você pintar meio fio é bom, né? Você fazer umas pavimentações, bom também. Agora nós temos que pensar grande. Se a gente não pensar grande, eu estava entendendo aqui, daqui a pouco eu vou chegar nisso, mas vamos voltar às bacias. Por exemplo, hoje nós temos a de São Pedro, uma bacia de contenção importantíssima. Se a gente não tiver cuidado com a bacia do São Pedro, no futuro vamos ter problema, não? Sim, com certeza. Essa geomorfologia de Vitória da Conquista de forma abaciada, né? Semelhante a uma bacia, lembra um anfiteatro, com a parte mais alta sendo a Serra do Periperi. Verdade. Ela tem tempos de concentrações relativamente curto, que é o tempo onde tem a primeira precipitação, digamos assim, onde cai a primeira gota, até a seção onde você está analisando, que, via de regra, é o Rio Verruga. A minha preocupação é que para chuvas de mesma intensidade anteriores, essas mesmas chuvas ocorrendo agora, os picos estão sendo mais altos e o tempo está sendo reduzido. E com a cidade mais impermeabilizada. Exatamente por isso. Esse é um dos principais problemas. Então, como eu disse, a velocidade das administrações não acompanha os eventos de expansão urbana. Mas acho que uma boa matriz de planejamento, com bons projetos, nos habilita ao mínimo de ter direito ao pleito. Dizer, olha, eu tenho um projeto, eu estudei, eu sei o valor, e eu pleiteio que o governo federal, estadual, ou até um organismo multilateral internacional, possa prover esses recursos para a Vitória da Conquista. O que não pode é a gente, a cada evento climático desse, a cada problema de precipitação maior, ela não foi nem uma chuva excepcional, ela nem foi, ela se comportou como, via de regra, se comporta chuvas semelhantes, né? É verdade. Agora, o que é que a gente tem observado? Que o resultado dessas precipitações é diferente. São diferentes os resultados. Por que eles são diferentes? Exatamente em razão dos fatos que eu aqui estou explicitando. Portanto, não é difícil lançar mão desses estudos, sabe? É muito fácil, a gente tem tecnologia, tem gente preparada, é possível fazer isso. Doutor Fernando Gomes, se o senhor fosse convidado aí pela Prefeitura, a Câmara de Vereadores, para dar essa contribuição, por exemplo, nós estamos querendo tomar aí 400 milhões, me parece que já vai passar mesmo, né? A maioria já vai votar a favorável, mas o que é que nós temos que fazer agora? Direcionar esse dinheiro para coisas que são mais importantes da cidade. Por exemplo, a drenagem pluvial, que eu digo que chega a mais de 180 milhões para você atender todo um sistema. Mas desses 400 milhões, o senhor indicaria que valor para a gente dar uma amenizada nisso? Dete, se nós tomarmos por base uma obra que o governo do estado está dialogando com a Prefeitura de Vitória da Conquista, na área de drenagem pluvial, que vai contemplar essas águas que descem da região mais alta de Conquista e passam à frente do Unimec e vai até a Conquistinha. Então, o governo do estado está negociando com a Prefeitura para fazer essa obra? A Prefeitura entrou com um pleito no PAC, ótimo. O governo do estado também tinha, e houve uma divergência de interpretação por parte dos técnicos federais, e a notícia que eu tenho é que sentaram à mesa os técnicos de ambos os entes governamentais e fizeram um acordo interessante, republicano, né? Prevendo macro e micro drenagem. Para você ter ideia, somente essa obra vai custar 75 milhões de reais. Exatamente. Portanto, essa que passa ali perto do Unimec. Isso. É Bartolomeu de Guzmão. Não chega a Bartolomeu, Brito. Ela entra antes. Na Vitor Brito? Ali na região onde tem as instalações da Unimed. E por ali ela vai ter o Rio Verruga via um canal que existe ali. Muito bem. A minha preocupação é que
nós apenas estamos fazendo uma transferência de problemas, porque esse problema pode ser, no futuro, o problema do verruga, da calha do verruga. E nós estamos construindo quase dentro do verruga. Ou vocês vão morrer afogados. Então, Beth, eu te digo o seguinte, de tudo que eu fiz, o próprio Dudé me perguntou hoje pela manhã, o Luiz Carlos Dudé, nosso amigo, ele me perguntou hoje de manhã, eu apostaria que a gente não consegue enfrentar Vitória da Conquista, assim, minimamente, não estou falando para agora, mas no caso de 4 governos, a gente precisaria da ordem de 450 milhões de reais para a gente dotar. Mas desses 400, por exemplo, se a gente tirar aí 80 milhões, já serviria para alguma coisa? Eu vou repetir o número que eu dei do DE de manhã, que eu estimo grosseiramente 100 milhões de reais. 100 milhões. Mas alguém pode... Mas de 400 pode tirar, que é uma obra... Não. Mas vou enterrar o dinheiro e ninguém me dá voto. Uma banana! Eu faço... Para quem não gosta dessa cidade, gente... Eu faço uma ressalva que eu não quero me arvorar aqui, fazer apontamento para a prefeita Sheila. Claro, mas o projeto vai acontecer, você vai fazer a viabilidade, os valores, é outro fator. A administração, com seu, digamos assim, com suas necessidades, sua visão de mundo, enfim, e suas prioridades, há de destinar o valor que acha mais justo. Eu estou falando do ponto de vista estritamente técnico. Exatamente. Que ninguém gosta, é contra ninguém aqui, não. Que gosta profundamente de Vitória da Conquista. Para com uma estajada. E quer uma cidade melhor para filhos, para netos, né? É esse o nosso objetivo. Eu até hoje, depois de tantos anos, continuo militando ininterruptamente na engenharia. Eu tenho praticamente 45 anos que eu me dedico integralmente, então eu tenho um profundo... E o senhor também faz projetos particulares, né? Faz para o grande... poder público, e eu apenas queria ponderar que essa visão de que as administrações não veem mais as obras enterradas como obras importantes... Tomara que não. Está mudando, porque nesse exato momento, no nosso escritório, nós estamos trabalhando em 3 projetos grandes de outros municípios menores do que Vitória da Conquista, com obras de até 25 milhões de reais. Podia citar onde? Ou não? Tem obras em Guanambi. Tem obras em Condeúba, tem estudos em Santo Antônio de Jesus, tem alguns estudos próximo a Jequié. Então, já é para empresa privada. Jequié que está financiando de coisa em Jequié. Não é exatamente para a cidade. Tem coisas aqui em Vitória da Conquista para o setor privado. Então, já deixou de ser aquela temática anterior de que a obra enterrada não dá voto. Não dá voto. Obviamente que eu não tenho a mesma sensibilidade que o político, né? O político tem uma sensibilidade superior à minha, claro, para saber o que é mais importante sobre esse aspecto. Ô, doutor Fernando, por exemplo, a gente tem um restor daquela bacia do Jurema, que fica na Baixada do Alegria. Aquilo aí, o senhor estava me dizendo em off que ali o município comprou na administração do prefeito Pedral Sampaio. Comprou de Gildásio. Pronto, comprou ainda do grande loteador, o grande loteador da época. Exato, uma parte remanescente. Gildásio Cário, a parte remanescente. Eu já falei com o vereador Dudé. Me parece que eu já falei com a prefeita Sheila. Gente, vamos fazer alguma coisa ali no entorno daquela pequena bacia. Para que não tenha uma invasão mais, estão invadindo a lagoa. Que falta de sensibilidade, gente, pelo amor de Deus. Se gasta tanto com tantas coisitas aí. A gente não podia falar, não era uma obra definitiva, mas alguma coisa para conter a invasão. Está invadindo ali, doutor Fernando. Você já percebeu ali, não? Exato, eu comentei isso com você. Quando foi adquirido aquele terreno, a visão do doutor Pedral era elaborar, e de fato elaboramos com a saudosa doutora Sibéria, com Ana Maria Lordelo, com os técnicos da Emur, que na época nós fizemos um grande projeto ali de um parque municipal que integrava inclusive o antigo Desergue, que era uma unidade de planejamento para integrar o que chamava-se Lado Oeste e o Lado Leste. Era de lazer ativo, lazer contemplativo. Esse projeto foi feito, projeto belíssimo, inclusive com um lago, que permitiria essa atenuação de cheia. Tinha bosque, tinha anfiteatro. Queria até aquela baixada que está sendo invadida hoje. Não, ocuparia tudo, 23 hectares. 23 hectares. Inclusive com o Desergue. Pois é. Essa é a ideia. Esse projeto foi concebido, ficou aí nos anais. Mas é isso que me deixa... É claro que os governos mudam e mudam também a visão. A sensibilidade daquilo. Mas não quer dizer que estava certo, não. Mas é que com o passar dos anos, aí já vão mais praticamente 30 anos, e não foi tido atenção
que deveria ter para aquela área, pelo menos não sabida, né? Pode ser que... Eu queria que a prefeitura me mandasse uma nota. Olha, a prefeita Sheila já está estudando uma maneira de fazer ali no entorno. Podia fazer uma pista de Cooper, por exemplo, uma pista das pessoas correrem ali, caminhar. Você já evitaria, por exemplo, uma invasão? Eu quero chamar a atenção de que, em futuro próximo, aquela área do antigo aeroporto Pedro Otacílio, ela será objeto de intervenção urbanística. E reputo eu de grande porte. Muito. O que significa mais impermeabilização. O que significa mais água lançada na superfície. E que boa parte dela vai demandar para a região da Lagoa das Bateias? Não, parte para lá e parte para o Jurema até. É dividida ali a bacia. Porque lá não cabe tudo. Nós estamos em um dos campinhos, né? Que tem esse fator dos campinhos também. Né? Sim. Então, nós temos um grau de complexidade alta em Vitória da Conquista em decorrência da sua geomorfologia. Né? Então, drenagem em Vitória da Conquista passa a ser um tema tão importante que ele poderia servir até como temática de estudo das escolas de engenharia. Ali no antigo aeroporto, Pedro Otacílio de Figueiredo, eu falei até com a prefeita Sheila um dia, ela esteve lá em casa, eu falei para ela, a prefeita junta o antigo aeroporto com a bacia da bateia e faça bem arborizado ali, mesmo que construa alguma coisa, mas respeita a arborização, porque é uma forma de você conter, de não impermeabilizar tanto. Eu acredito que o projeto vai atender esse aspecto da arborização, do paisagismo que você fala. É claro que sim. Mas, inequivocamente, ele vai impermeabilizar uma parcela que hoje não é impermeabilizada, né? Porque toda aquela área só é coberta pela pista de pouso e o pátio de aeronaves do antigo aeroporto. O resto é praticamente a céu aberto. A gente podia chamar que pode chupar a água, como diz no popular, né? Então, quando ela bate na terra, ela vai ficando ali, vai até para o lençol freático, né? Perfeito. Mas quando a pavimentação asfáltica, ela impermeabiliza e não deixa entrar. Pode entrar pouquíssimo, mas ela não deixa entrar. Como diz o outro também, a gente vai esgarçando o tecido urbano e a gente esquece de pavimentar. Doutor Fernando, muito obrigado. Vamos chamar mais vezes, que olha, a população precisa entender isso. Tomara que os políticos que estão aí hoje, os que vão chegar, tenham essa noção dessa grandeza da cidade. Não, Fernando? Ok. Dete, Cícero, Arlen, Alan, muito obrigado, gentileza, por me receber aqui. E espero que outra oportunidade possamos discutir mais sobre nossa querida Vitória da Conquista. O senhor que já tem um escritório aqui do lado do nosso Mário Borim, lá contém um recipiente com dezenas de balas de vários sabores. Então nós vamos levar para o senhor pelo menos umas 4. Fechado? Irei com todo prazer. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde. Abraço, doutor Fernando. Pois tanto, gente, olha aqui no nosso Pingos dos Is hoje, trazendo mais informações dessa questão da drenagem pluvial. Como eu falei, ela é responsável pela coleta, pelo transporte, pelo gerenciamento, pelo destino final e os benefícios que isso traz para a população. Não é de um governo só, não é de um vereador só, não é de um deputado, é de todos nós. E nós viemos alertando aqui todos os dias. Eu sou até chato de falar isso, mas eu vou continuar defendendo a nossa cidade e o nosso povo. Toque o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.